Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Donai, ser tu uma grande bênção. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Você tenha uma noite repleta de bênçãos, de milagres, de sucesso. E que as promessas do Senhor estejam sobre você, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, lendo Levítico 26 e 27. Vamos fechar o livro de Levítico, depois vamos ler Eclesiastes capítulo de número 2. Amém? Vem comigo e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu espírito. A recompensa da obediência. Não faça ídolos, nem imagem, nem colunas sagradas para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guarde os meus sábados, reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará a sua colheita e a árvore do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra dos animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos e cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Eu me voltarei para vocês e os ferirei prolíferos, e os multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenado no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus. E vocês serão meu povo, e eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo e os prendia, e os fiz andar a cabeça erguida. Castigo da desobediência. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos, e forem fiéis às minhas alianças, então assim eu lhes trarei pavor, repetindo doenças, febre que lhes tirarão visão, e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes, e os meus rostos estarão contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu o castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde, farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhes darão os frutos. Se continuarem se pondo a mim, recuarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. E mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarei com os seus rebanhos, e reduzirei vocês a tão pouco que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, nas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês, e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados, e farei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiar
em suas cidades. Eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues em mãos inimigos. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num único forno e repartirão o pão perto. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me operei a vocês e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os altares idólatras, despedaçarei os seus altares incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei as cidades de vocês em ruína e arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os seus inimigos que vierem ocupá-la. Espalharei com vocês entre as nações, empurrarei a espada contra vocês, a sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra destruirá os seus anos sábaticos enquanto estiver isolados, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará os seus sábados enquanto estiver desolada a terra. Terá o descanso sabático que não teve quando vocês habitavam. Quando os seus sobreviventes eu lhes encherei o coração de tanto medo da terra do inimigo que o som e uma folha levado pelo vento, pois o porá em fuga, correrão com quem foge a espada e cairão sem ninguém os perseguir. Tropeçarão uns com os outros, como que fugindo da espada, sem ninguém os perseguirão, e assim vocês não poderão substituir diante do inimigo. Vocês perceberão entre as nações a terra dos seus inimigos, devorarás os que sobreviverem, apodrecerão na terra no inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas confessarão os seus pecados e o pecado dos seus antepassados, sua infidelidade e opção a mim, que me levaram a opor-se a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos. Se o seu coração obstinado se humilhar e ele aceitarem o castigo do seu pecado, eu lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por ela será abandonada. Desfrutarás dos seus sábados enquanto permanecer desolada, receberão castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não o desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor Deus deles. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São os seres, decretos, ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no monte Sinai, entre ele e o próximo israelita, por intermédio de Moisés. Resgate do que pertence ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas, o Senhor faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas e de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for uma mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, aos homens valor de 240 gramas e às mulheres valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês ou 5 anos de idade, atribua um mês no meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha 60 anos para cima, atribua aos homens o valor
de 180 gramas de prata, e mulheres o valor de 120 gramas. E quem fizer voto demais para pagar o valor, especificar, apresentar-se a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se ele prometeu mediante o voto por um animal aceitável como oferta, Senhor, animal assim dado ao Senhor torna-se santo, ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Se o Senhor prometeu mediante o voto for o animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar sua casa ao Senhor, os sacerdotes avaliarão a casa por suas qualidades, avaliarão o sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagra a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Se o homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, a avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano jubileu, o valor será integral. Mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltará para o ano jubileu. Seguindo, o valor será reduzido. Se o homem que consagra a sua terra deseja resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não resgatar, o seu tiver vendido, não poderá mais se resgatará quando a terra for liberada. No jubileu será santo, consagrado ao Senhor, e tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, a terra que não fazem parte da propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para que o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àqueles quem eles a comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 esse valor. Se não for resgatada, será vendido pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua consagra ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terra, sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhum peso consagrado para a destruição poderá ser resgatado, terá que ser executado. Todos os dízimos da terra, seja dos reais, seja dos cereais, seja dos frutos, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. No 10º dos seus rebanhos, um de cada 10 animais que passa debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar dos bons dentes dos reins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto os substitutos se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Acabamos aí, né? O livro de Levítico, o livro abençoado. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Conclua que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu e dos poucos dias de vida humana. Lancei-me, só confirmar aqui,
decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu dos poucos dias de vida humana. Lancei-me a grande projeto, construído casas e plantei vinho para mim. Fiz jardins, pomares neles, plantei reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vivem antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouro e reis de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de harém a delícias aos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei de dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrarei em todo o meu trabalho, esse foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quanto avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tenho me esforçará para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura, na insensatez, o que me pode fazer o sucessor do rei e não se repetir o que já foi feito. Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que aconteceu ao tolo? Também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o melhor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos, como pode o sábio morrer como o tolo morrer. Por isso desprezei a vida, pois trabalho que fez debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo que era útil era correr atrás do vento, e desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforcei debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aqueles que me suceder. E quem pode dizer a esse ele será sábio ou tolo? Todavia terá dominado sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desprezar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol durante toda a sua vida? Seu trabalho é pura por dor e tristeza. Mesmo à noite sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem não exige nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi isso também vem à mão de Deus. E quem aproveitou melhor a comida e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e felicidade. Quando ao pecador guezas para entregá-las quem agrada, isso também é inútil de correr atrás do vento. Amém? O livro de Eclesiastes é muito esclarecedor, ele é muito bom. Faz abrir a nossa mente e a gente ter os pensamentos diferenciados em relação a muitas situações. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom descanso e até amanhã, se assim Deus nos permitir.